Supremo para descascar esse abacaxi e dizer, e aí, extrapola ou não extrapola, entendeu? Então, o que acontece? Nós temos esse problema. Então, se por um lado a autonomia legislativa do ente federado ela foi bem limitada, deixa eu tirar aqui, desculpa, em tese, obter aumento de arrecadação majorando alíquotas infrações menores, pois a base de arrecadação será muito mais ampla, atingindo bens e serviços. Então, se por um lado há essa autonomia, eu tento sempre olhar os dois lados, por outro lado, existe uma questão de aí, onde você pode ampliar, né? Você pode, como sua base de arrecadação vai ampliar muito, porque pega todos os bens e serviços, com uma alíquota, se você tem um aumento de 0,5 na alíquota, talvez ele represente, em termos de arrecadação, um valor alto, porque a base de arrecadação aumenta. Não sei, os entes federativos vão ter que lidar com isso aí. Arrecadação unicentralizada. O IBS terá vou colocar aqui bem devagarzinho para não pular aí, né? Mesmo assim ainda vai. O IBS terá uma arrecadação unicentralizada, tanto por parte do contribuinte quanto do fisco. O fisco, por meio de um comitê gestor, né? Esse comitê gestor vai centralizar, no caso do fisco, ele centraliza isso daí, tá? Aqui nós temos, olha, o artigo 152, parágrafo 4º, que diz o seguinte, dentro dessa questão da centralização, ó, débitos e créditos serão escriturados por estabelecimento e o imposto será apurado e pago de forma centralizada, né? Então aqui isso daí vale para o contribuinte, tá? Lei complementar, e o seguinte aqui, nós vamos ver aqui agora, que é bem tranquilo, aqui ó, lei complementar, a lei complementar referida no caput, que nós vamos ver as funções, criará o Comitê Gestor Nacional do Imposto sobre Bens e Serviços, integrados por representantes da União, dos Estados, né, do Distrito Federal e dos municípios. A quem caberá, ó, gerir a arrecadação centralizada do imposto, IBS, tá? Bom, objetivo do IBS, ele objetiva, isso não há nenhuma, não se esconde isso, né? Com relação a essa parte aí, não se esconde que incide sobre todos os produtos, e ele não chama de produto, ele chama agora de bem, né? Incide sobre todos os produtos e mercadorias e serviços possíveis, sejam eles tangíveis, corpóreos ou intangíveis, incorpóreos. Aqui no intangível, no incorpóreo, vai pegar a tributação digital, tá? Abrangendo inclusive a tributação digital, o que vai propiciar um aumento na base de arrecadação, alargamento da base econômica. Ok? Porque você vai pegar o intangível, e hoje muito dessa tributação digital ela é intangível, não é isso? Então vamos lá, aqui ó, imposto, artigo 152, parágrafo 1º. Olha o que diz lá. Deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver aqui, pegar na tela para não prejudicar aqui. Me desculpem, o tremor, não consegui reverter isso. O imposto sobre bens e serviços incidirá também. Então veja só, também não é uma exemplificação exaustiva, né? Mas exemplificativa. Então, além dele pegar essa base ampla, ele fez questão de falar, olha, os intangíveis. Olha, cessão e licenciamento de direitos, também vai pegar. Locação de bens, também. Importação, esse aqui já está, né? De tangíveis e intangíveis. Então, fica muito nítida a intenção de ampliar a base de incidência do IBS para abranger o quê? Os intangíveis. E aí entra o quê? Nos intangíveis, que eu já falei, entra a tributação digital, não é isso? Olha, a cessão e o licenciamento de direitos, certo? Aí entra a tributação, por exemplo, de software, que até hoje tem discussão sobre isso, ninguém merece. E a alocação de bens. Agora é interessante, porque na alocação de bens, veja, o que nós temos em relação à alocação de bens? Nós temos isso aqui, ó. A súmula vinculante número 31
do STF, ela considera inconstitucional a alocação de bens móveis para o ISS, a incidência do ISS sobre a alocação de bens móveis. Porém, essa decisão foi proferida no sistema atual. Não sabemos, né, se isso for levado ao Supremo, se for levado ao Supremo com um outro sistema de tributo, né, se a decisão seria a mesma. Então, aqui a expressão incluirá também, utilizada no parágrafo B, inciso 1, indica que a materialidade do IBS descrita nas alíneas A a D é exemplificativo e não taxativo, já falei. Ele amplia muito a materialidade do tributo, as expressões mercadoria, produto industrializado e serviço cedem espaço a noções de bens e serviços de forma bem ampla, alcançando aí uma totalidade econômica dessas atividades, tá? Objetivo a simplicidade. Bom, o que vem a ser simplicidade para os autores desse projeto? Porque é o seguinte, olha, eu coloquei uma afirmação aí do Centro de Cidadania Fiscal sobre a simplicidade. E aí eles dizem o seguinte, abre aspas, olha, advinda, deixa eu colocar aqui o cursor, advinda de base, eu vou optar por não colocar o cursor, que acho que está sendo pior. Advinda de base de incidência tributária de contorno bem definido, regras de fácil compreensão e o mínimo de exceções e regimes especiais. É isso que eles entendem por simplicidade, tá? Então, vamos lá, vou repetir, ó. Uma incidência tributária de contorno bem definido, nós não temos isso hoje com a multiplicidade de regimes de tributos, regras de fácil compreensão, ok? E um mínimo de exceções e regimes especiais, tá? Iniciativa do projeto, justificativa do projeto. Lá na justificativa ele vai falar de simplicidade também. O que ele diz lá? O modelo proposto busca simplificar radicalmente o sistema tributário brasileiro, sem, no entanto, reduzir a autonomia dos estados. Bom, não é bem assim, né? Foi reduzida. E municípios que manteriam o poder de gerir suas receitas através da alíquota do IBS. Isso aqui, ele foi no mínimo, né? O mínimo que, para você respeitar a federação, seria isso. Agora, se isso realmente agride a federação a ponto de comprometer a constitucionalidade do projeto, é um tema aí que talvez o STF se depare com ele. Efeitos esperados, aqui infelizmente vou ter que pôr o cursor, me desculpem aqui pelo tremor. Efeitos esperados da mudança proposta são relevantes, né? São bem relevantes, caracterizando-se não apenas por uma grande simplificação do sistema tributário brasileiro, com a consequente redução do contencioso tributário e do custo burocrático do recolhimento de tributos. Isso é o que está na justificativa do projeto. Então vejam só que interessante. Foi dito aí que a questão de redução do quê? A redução do contencioso tributário, né? Ele colocou aí também a simplificação do sistema, mas a redução do contencioso tributário. E aí há divergências. Alguns falam que esse contencioso é de 3 trilhões, o outro que é de 5. Olha, se for de 3 já está muito, certo? Porque é aí um percentual relevante do PIB brasileiro, né? Seja 3 ou 5, 5 pior ainda. De fato, olha aqui, o sistema tributário é complexo e precisa ser simplificado. Contudo, não há no projeto qualquer estudo sobre o real impacto econômico no PIB. Ele menciona um PIB potencial que é por demais genérico. Lá em cima, aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui, ó. Mas também principalmente por um significativo aumento da produtividade do PIB potencial do Brasil. Mas não tem um estudo dizendo, pelo menos uma estimativa, que esse projeto realmente vai impactar positivamente no PIB, tá? Bom, vamos lá. Princípio da neutralidade. Aqui vem um dos temas que eu acho bem polêmicos. Olha, o que seria neutralidade para o Centro de Cidadania Fiscal? Seria o seguinte, olha, para não distorcer a forma de organização das empresas, deixa eu tirar o cursor, perdão, para não distorcer a forma de organização das empresas, nem a localização de seus investimentos, nem a tecnologia que adotam, nem suas escolhas de mercado. Então, em resumo,
O tributo neutro, nessa visão, é um tributo que não distorce a concorrência, que não distorce o mercado, né? E aí nós vamos ter uma série de desdobramentos a partir deste princípio. E eu abordei todos aqui, informação aqui bem tranquila para você, ó. Esse princípio estaria atrelado à ideia de que os tributos não podem causar distorções do mercado. Para tanto, então aí ele aciona o mecanismo. Bom, se o tributo não pode causar distorção no mercado, distorção na concorrência, os benefícios fiscais, ele veda a concessão de benefícios fiscais e fixa a tributação interestadual e intermunicipal também no destino. Nós vamos ver isso com detalhes, ou seja, onde o produto ou o serviço será consumido, tá? Ainda com relação à neutralidade, então a síntese da neutralidade é o seguinte, que a tributação deve ser igual para todos. E aí nós temos outro problema do ponto de vista da justiça tributária, porque, veja, tributação igual para todos, tributação igual para todos, é isso mesmo? Todos são iguais? Não. Então aí nós temos um problema. E a gente estuda, né, na faculdade de Direito, que a verdadeira igualdade é você tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Os projetos não faz isso, porque ele pressupõe que no consumo todos nós somos iguais, não somos. Então, mediante alíquotas uniformes, então aí tem que ter uma alíquota uniforme dentro dessa proposta, eliminação de benefícios fiscais. Deixa eu só um instante aqui. Alíquotas uniformes, eliminação de benefícios fiscais e redução drástica de regimes especiais. Até que em relação aos regimes especiais, eu sou a favor de acabar com eles mesmo, salvo a pequena e microempresa, aqueles que têm uma vinculação profissional e reduzir ao mínimo possível. Benefícios fiscais já tem uma opinião diferente. Desse modo, ó, as alíquotas seletivas, então deixa eu pegar aqui. Aí, desse modo, então vamos lá, nesse sistema não tem alíquota seletiva. Por que não tem alíquota seletiva? Bom, um motivo muito simples, dentro da alíquota seletiva, conforme a essencialidade do produto, a alíquota aumenta ou diminui, não, esse sistema não tem. Se o tributo é neutro, a alíquota é uma só para todos e vão que vão, tá? Então é isso, ó, as alíquotas seletivas e variadas são incompatíveis com tal princípio. As primeiras não são consideradas neutras, né? A alíquota seletiva, já que incidem de forma mais gravosa ou não de acordo com a essencialidade do produto. Nesse sentido, busca-se uma tributação mais neutra por considerar que tanto os ricos como os pobres consomem determinados produtos. Parcialmente verdadeiro, né? Alguns produtos sim, outros não. Ademais, o consumo deve ser visto de forma neutra para não provocar distorções no mercado. Ok, isso aqui você vai favorecer o mercado, tudo bem, mas a justiça tributária parece que não é preocupação. Olha, assim, considerando que o tributo sobre o consumo deve ser neutro, decorre desse princípio que a alíquota deve ser igual para todos, em suma. Em suma, neutralidade se resume em buscar uma tributação igualitária para todos, né? Então aqui, ó, o princípio resta consubstanciado nas alíquotas uniformes já expostas e na eliminação das chamadas alíquotas seletivas de IPI, ICMS, né? Na eliminação de benefícios fiscais e redução drástica de regimes especiais, ok? Bom, e com relação ao 152A, parágrafo 1º, inciso 4, o que ele diz? Olha, ele diz lá o seguinte, deixa eu colocar ele aqui, mas com foco na tela. Não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado ou sob qualquer outra forma que resulte direta. Então, olha, ele fechou bem a questão de conceder benefícios fiscais. Ele travou, ele vedou bem isso aqui, ó. Então, ó, ainda que seja direta ou indiretamente, resulte, né, direta ou indiretamente, deixa eu colocar aqui, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação das alíquotas nominais. Então, não pode ser concedida a alíquota nominal aqui, não seria a alíquota de referência, entendo eu, apesar de não ficou muito claro isso no projeto, seria a alíquota do ente real mesmo, né? A alíquota que efetivamente o ente cobra, que está sendo cobrada. Você pode ter uma alíquota de referência, por exemplo, de 2% do
do ente municipal para o IBS, 2% do município como alíquota de referência, e você pode ter o município lá de Belo Horizonte cobrando 3%. Essa situação é possível, pelo que está no projeto. Tá? Então, o que ele diz aí? Que nenhum incentivo fiscal, ele está acabando com os incentivos fiscais. Em resumo, é isso. A regra diz, não pode conceder mais incentivo fiscal do IBS. Bom, a minha crítica em relação a isso é o seguinte, veja. Se por um lado busca a simplificação e a neutralidade, não há maiores preocupações com a justiça tributária sobre o consumo de determinados produtos, veículos mais simples, chamados populares, ou veículos de entrada vão pagar a mesma alíquota que veículos de luxo. Ah, sim, agora vem o exemplo do carro. Tá? Então, por esse projeto, sim. Por esse projeto, sim, você vai estabelecer para um carro de entrada, um carro considerado um carro mais simples, a mesma alíquota que incide aí para um carro de luxo, vamos entender, fabricado aqui no território nacional, né? Porque aí entra a questão de imposto, de importação, exportação. Então vamos esquecer, por enquanto, imposto de importação e exportação. Vamos pressupor os que são fabricados aqui. Tem veículo de luxo que é fabricado aqui? Sim. Tem veículo de entrada? Sim. Vão pagar a mesma alíquota, tá? Por esse projeto. Então aqui, produtos como o arroz e o caviar vão pagar a mesma alíquota. Em suma, produtos consumidos pelas classes mais altas vão pagar a mesma alíquota de produtos consumidos pelas classes mais baixas. Nossa, mas isso aí você está falando de luta de classe e tal. Não estou falando de luta de classe. Eu não gosto desse discurso de luta de classe, não. Isso eu estou falando que realmente nós não somos iguais, tá? Não é verdade que ricos e pobres consomem os mesmos produtos. Exemplo, você já viu um pobre andando num carro de luxo, como regra? Com o que ele ganha? Não. Por que aí ele junta lá um dinheiro e consegue comprar um veículo, normalmente um veículo mais simples, e ele vai pagar a mesma carga tributária do rico. E aí o que acontece? A gente aumenta a regressividade do sistema, porque proporcionalmente o pobre está pagando mais, quando ele paga a mesma alíquota do rico, ele está pagando muito mais. Porque o patrimônio do rico sendo maior, ele tem que desembolsar uma quantia menor de tributo para adquirir um bem de luxo, enquanto o pobre tem que desembolsar uma quantia maior, proporcionalmente maior à sua renda, para adquirir um bem mais simples, um veículo mais simples, né? Então aí, olha lá. Por conseguinte, os mais pobres desembolsam o mesmo percentual de tributo que os mais ricos na aquisição de bens e serviços onerados pelo IBS. O caráter já regressivo do sistema fica ainda mais acentuado nessa neutralidade neoliberal. Isso daí é a cartilha neoliberal. As alíquotas únicas criam a falsa presunção. Então vamos lá, a alíquota única, mesmo para todo mundo, criam a falsa presunção de que todos possuem a mesma capacidade contributiva, ou seja, restam enfraquecidos o princípio da igualdade, da capacidade contributiva, que diz basicamente o seguinte: quem ganha mais tem que pagar mais, isso tem que valer para o consumo também, e da justiça tributária, em nome da neutralidade, da eficiência e da simplificação. É isso que está acontecendo. A cartilha econômico neoliberal está, por enquanto, prevalecendo, neutralidade, eficiência e simplificação prevalecendo sobre capacidade contributiva, igualdade e justiça tributária. Outro desdobramento, então vamos lá, olha. Outro desdobramento do princípio é que tributar operações interestaduais e intermunicipais no destino, eliminando a tributação na origem, com o objetivo de acabar com a guerra fiscal. Aqui é interessante esse ponto, porque essa é uma tendência mundial, tá? De você tributar, inclusive, os bens digitais, os serviços prestados de forma digital. Você tributar tudo isso no destino, ou seja, no consumo, tá? É uma tendência mundial isso daí, para eliminar a guerra fiscal, ok? Por quê? Porque aí o tributo neutro, veja, numa guerra, por exemplo, quando um país assume uma posição de neutralidade, o que ele faz? Ele não fica nem de um lado nem de outro, né, em tese. Então aqui o tributo é a mesma coisa. Existe uma guerra, o tributo não vai ficar do lado de ninguém, ele vai querer acabar com a guerra. E acabar com a guerra é colocar a tributação no destino, tá? Porém, tudo que você faz, toda ação gera uma consequência.
A consequência aqui é que os grandes estados produtores, como São Paulo, por exemplo, saem perdendo, porque a tributação vai ocorrer no local de destino, e aí meio que o estado que consome lá, que não seja o estado de São Paulo, uma venda interestadual, esta venda vai estar financiando o estado consumidor de destino da mercadoria, ok? Porém, não financia o estado produtor. Será que não haverá um desincentivo à produção? Em primeiro lugar. E para o estado que é produtor, não haverá compensação financeira em relação a isso? Bom, no ICMS nós já temos essa situação, né, nessa questão interestadual, por meio de uma emenda que fez isso, só que agora isso vai ficar muito mais ampliado com essa base do IBS, e isso se aplica a operações intermunicipais e interestaduais. Ok? E é o que ele diz lá, ó, nas operações no 152, perdão, pessoal, desculpa, mas realmente isso aqui eu não consegui reverter. 152, parágrafo 152A, parágrafo 3º. Nas operações interestaduais e intermunicipais, incidirá líquido do Estado, do Distrito Federal e do município de destino. Também o imposto pertencerá ao Estado ou Distrito Federal e ao município de destino. Na prática, você consegue. Isso aqui tem a força de acabar com a guerra fiscal, acreditamos que sim. Porém, eu sempre olho o outro lado, tá? Por não ter compromisso com o Estado, nem com o contribuinte, não procuro sempre olhar os dois ângulos da questão. Então, veja só, justificativo do projeto quanto à eficiência. Essa aqui, olha, entre ter justiça tributária e eficiência, a eficiência, nós queremos eficiência, é isso que diz o projeto, tá? Então, aqui eu coloquei afirmações que estão no justificativo do projeto relativo à eficiência, o sistema é pouco eficiente, por que que é? Leiam, tá? Eu aconselho vocês que vejam um vídeo e leiam o material, são diferentes, são exposições diferentes, e na hora que você lê o material, tem gente que consegue reter mais com a leitura, outros não, então sim, é interessante os dois. Tributos sobre o consumo, como IBS e IVA, em geral devem ter como função essencial a arrecadação. Esse aqui é um afirmativo que está lá na justificativa do projeto, tá? Visando o adequado financiamento, né, de políticas públicas, ok? Não sendo adequados para alcance de políticas, de outros objetivos de política pública. E aí ele diz o seguinte, que o IVA ele não é efetivo para fins extrafiscais. É o que ele está dizendo aí, para cumprir o objetivo de política pública. Só tem um problema. O mesmo projeto acrescenta ao inciso 3 do artigo 154, olha o que ele fala lá. Que o IVA, que o IBS, né, agora, ele acrescentou, isso é um inciso novo, tá? Impostos seletivos com finalidade extrafiscal destinados a desestimular o consumo de determinados bens e serviços. E lá na justificativa do projeto, ele diz o seguinte, que bens e serviços são esses? Ele dá o exemplo de cigarros e bebidas alcoólicas. Então veja, se ele fala que o IVA não presta para objetivo extrafiscal, por que ele está criando um IVA aqui? E a redação é muito ruim, porque utiliza impostos no plural, então você não sabe se esses impostos vai ser mais de um, tendo em vista que o IBS é unificado, está sendo unificado, fica a dúvida. No tocante a esse novo modelo de tributo federal seletivo, na justificativa do projeto é o seguinte, o modelo é complementado, aí ele fala, ele entra em contradição, a meu ver. O modelo é complementado pela criação de um imposto seletivo federal, que incidirá sobre bens e serviços geradores de externalidades negativas, cujo consumo se deseja desestimular, como cigarro e bebida alcoólica. Bom, vamos ver, né? Aí eu ressaltei essa contradição, que se o IBS é ineficiente para finalidade extrafiscal, por que a criação desse tributo, então? E aqui teve um detalhe importante, ó. Assim, esses dois aqui são importantes, então eu vou permitir aqui. Aí. Olha, vamos pelo primeiro aqui, ó. Na redação, a redação não é das melhores, pois menciona imposto no plural, deixou na dúvida se seria um ou mais impostos com caráter seletivo. Outro sim, nas justificativas, olha o que ele fala lá, que esse tributo seria monofásico, porém, veja,
Ele não disse isso, que o tributo seria monofásico no projeto. Isso teria que constar no projeto, não. Então eu fiz essa observação aqui, ó. Está constando na exposição de motivos apenas, ó. Na redação do texto não constou, na redação do texto não constou essa importante ressalva, que também existe de forma expressa. Fala, mas não precisa colocar isso na Constituição, não, mas a Constituição fala isso em relação a outros tributos, ela põe lá, incidência monofásica. Então isso é uma coisa importante, você vai criar um tributo extrafiscal no modelo IBS e diz que ele é monofásico, seria interessante colocar isso. Então aqui a preponderância da eficiência, busca eficiência a todo custo, né? Então aqui mais afirmações da justificativa, aqui ele se contradiz de novo nessa questão aí, e ele diz o seguinte, olha, que o IBS ele vai melhorar esse mecanismo hoje distributivo do consumo através de um imposto mais eficiente, que é a desoneração da cesta básica. Essa é a promessa. Bom, vamos ver, vamos aguardar. Propõe-se que o IBS não contemple qualquer forma de benefício, né? Já falei. Deixa eu ver o que mais que ele diz aqui. A proposta pressupõe que haverá alocação de recursos da União para reforçar a política de desenvolvimento regional, criando mecanismos mais eficientes, isso consta no projeto mesmo, recursos da União para compensar essas desigualdades regionais, que é inclusive um princípio aí do Estado Democrático de Direito, do Estado Federativo, isso consta no projeto mesmo. Princípio da equidade, olha, então o que seria o princípio da equidade para o Centro de Cidadania Fiscal? Seria o seguinte, ó, o tratamento dos cidadãos e das empresas, dosando a carga tributária sem privilégio. Então, aquela equidade que parte do princípio de que todos nós somos iguais, tá? Houve uma redução conceitual aí do princípio da igualdade, porque você diz que todos são iguais, a Constituição afirma isso, todos são iguais perante a lei. Opa, mas espera aí, tem que ser tratados na medida das suas desigualdades, não é isso? Aí ele diz o seguinte,